Oiê! Hoje eu vim comentar com vocês as minhas leituras do mês de janeiro e falar um pouquinho sobre cada uma delas, as notas que eu dei pra gente poder falar sobre. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário, deixa sua curtida e vamos conversar muito sobre livros. O primeiro livro que eu li em janeiro foi Amêndoas, da Won Pyong-soo, e é um livro que conta a história do Yeon-jae, que é um menino que tem uma condição que se chama alexitimia, que é a dificuldade de expressar os sentimentos. Então, a mãe dele já, desde que ele era muito novo, ficou preocupada com essa condição dele, tentou ensiná-lo a demonstrar os sentimentos, também tem o relacionamento dele com a avó. Até que em um determinado dia algo acontece na vida do Yeon-jae com a avó e a mãe dele que muda completamente o seu destino, muda como ele vê as relações, muda a forma como ele se expressa e ele começa a aprender um pouco mais sobre o sentir, sobre o se expressar também. Ele conhece o Gon, que é um cara que acaba cometendo bullying com ele na época da escola, então batia nele justamente por ele não conseguir expressar os sentimentos. Mas depois eles começam a nutrir uma amizade, começam a se aproximar e aí, né, vão se tornando amigos ao longo do livro. Ele também conhece a Dora, que é a menina que ele se apaixona, que ele descobre de fato que é o amor. E é muito bonito ver também como se dá o desdobramento do relacionamento entre os dois, de como ele vai se entendendo e vai se descobrindo como um ser humano que também pode sentir. Algo muito legal também que é exposto durante o livro é que falam que a alexitimia, essa condição, muitas vezes vem por causa das amígdalas que são pequenas. E aí a mãe dele, para fazer as amígdalas dele crescerem ou ele poder se livrar de uma condição assim, é que ele poderia comer amêndoas que são ricas em algum composto que eu não vou lembrar o nome, isso poderia ajudá-lo também com essa questão cerebral. No geral foi um livro que eu amei, trouxe questões assim muito legais de serem discutidas, o relacionamento, de como o Yeon-jae vai se descobrindo, de como as relações que ele tem vão ajudando ele a passar por momentos difíceis também, que nem ele sabe como reconhecer. Foi uma leitura que eu gostei muito, que com certeza ficou marcada pra mim, que eu dei 5 estrelas, com certeza, e é uma leitura que eu quero fazer em outros anos também, porque é aquele livro que você precisa ler várias vezes, porque a cada vez que você lê, você vai ter um sentimento diferente com essa leitura. Então, amei muito, com certeza. Indico para todo mundo, se você tá procurando um livro leve para ler, mas ao mesmo tempo carregado de bastante sentimentalismo, leia Amêndoas, porque você não vai se arrepender. O segundo livro que eu li em janeiro foi A Maldição da Casa das Flores, e até hoje eu não sei falar o nome dessa autora, que é Tran Tan Tran. É muito difícil, mas é a autora vietnamita. E aqui a gente tem a história da Jade, que tá precisando aí de um dinheiro para dar entrada na faculdade, e ela vai passar umas 6 semanas com o pai dela no Vietnã, enquanto ele tá construindo uma casa. Então a ideia é que ela ajude ele a construir o site, que ela contribua aí com a reforma da casa, né? Então enquanto o pai tá ali no trabalho mais braçal reformando, a Jade tá ajudando ele a construir o site junto com uma outra menina, que é a Florence. Só que um belo dia ela acorda tendo uma paralisia do sono, ela não sabe o que tá acontecendo, começa a ter algumas alucinações. Os bichos que, né, insetos que batiam na janela dela acabavam morrendo por algum motivo que ela não sabia. Ela começa a tentar entender, começa a entender que a casa não é bem aquela exuberância toda que ela esperava e que a casa, na verdade, guarda mais segredos do que ela pensa. Em poucos as situações vão se desdobrando, a gente vai ter aí cada vez mais alucinações, visitas no passado da casa e tudo mais. A ideia do livro é muito boa, gostei muito quando eu vi a sinopse antes de comprar, só que na prática as coisas não funcionam dessa forma. Não gostei muito de como a história foi escrita, achei que foi lenta, foi muito arrastada, não achei uma leitura proveitosa, que eu de fato gostei muito. Tanto que, se vocês forem ver, é um livro super curto, e eu demorei pelo menos uns 10 dias pra conseguir terminar, porque eu não aguentava mais essa história, foi muito difícil. Tanto que na rede vizinha eu fiz um vídeo de vlog de leitura, de quanto eu leio por semana,
semana e a maioria do vlog foi eu tentando ler esse livro. É uma história, mesmo que seja curta, ela é confusa, ela é arrastada, uns pontos não fazem sentido. Por exemplo, a gente tem também termos em vietnamita que não foram traduzidos para o português. Não sei se na verdade não tem tradução para o português ou se a editora resolveu não traduzir, mas isso impacta diretamente a experiência do leitor lendo A Maldição da Casa das Flores. Eu acho que outra coisa também que impacta bastante é que tem uma confusão ali entre o passado e o presente. Às vezes tá falando sobre o passado e você só vai entender que tá falando sobre o passado no meio do capítulo. Então isso também prejudica muito a leitura e não foi um livro que eu curti muito. Achei que eu ia gostar mais, esperava muito mais e por isso eu dei 2 estrelas para A Maldição da Casa das Flores. Não curti muito. O terceiro livro que eu li foi As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. E aqui a gente vai conhecer a história da Merit, que é uma menina que tá na escola e tá inserida dentro de um contexto familiar um pouco conturbado. Ela é uma menina que coleciona troféus. Ela acha que ela tem muitas derrotas na vida dela, então ela coleciona as vitórias de outras pessoas. Quando ela vai num antiquário, ela dá de cara com um menino olhando pra ela acha ele super bonito e tal, e eles acabam se beijando numa fonte. E depois ela descobre que na verdade esse menino é namorado da irmã gêmea dela e que ele acabou confundindo as duas. Porém, vão rolando os acontecimentos, ele acaba indo morar na casa dela e ela não entende o porquê, ao mesmo tempo que as dinâmicas familiares vão se desenrolando. Então ela tem alguns problemas com o pai, que acha que não entende ela muito bem, a madrasta dela também, ela não tem uma boa relação porque ela acha a madrasta uma chata. Ao mesmo tempo também a mãe mora com o pai, a madrasta, mora com todos os irmãos. Fala também sobre a relação dela com os irmãos, com a irmã gêmea dela, principalmente a Honor, que elas tinham uma relação boa e do nada a relação parou de ser boa. Com o irmão Yuta também, que era uma relação boa e que ela às vezes sente falta. E a história vai se desenrolando aí nesses termos da própria Merit, do Sagan, que é o cara que beija ela, e das dinâmicas familiares que a Merit está inserida. Esse livro também tinha tudo para dar certo, porém eu acho que a história não foi muito bem construída, as dinâmicas familiares acabam ficando um pouco soltas e muitas pontas não são amarradas. Eu acho que também a relação dela com a Honor e o Sagan acaba ficando um pouco confusa, coisas que poderiam ter sido esclarecidas por uma falta de comunicação não foram, mas eu acho que a Colleen Hoover poderia ter explorado essa relação desde o começo e falar que na verdade eles não eram namorados desde o começo, mas eu sei que isso faz parte da trama e que isso compõe a história. Porém, acho que se a gente tivesse jogado pra dinâmica familiar e não, né, no relacionamento dela com o Sagan, talvez eu acho que a história se desenrolaria bem melhor. Um outro ponto também, que a gente tem a abordagem da depressão, só que de uma forma muito banalizada. Quando a gente vai tratar sobre temas tão delicados, principalmente quando envolve saúde mental, eu acho que deve existir um cuidado do autor para que ele não fale asneira. E aconteceu muitas vezes de eu sentir a depressão sendo retratada dentro da história como algo simples, como algo banal, cotidiano de se resolver, sabe? Eu senti isso em muitas partes dessa história e isso me incomodou bastante. A minha nota para As Mil Partes do Meu Coração foi 3. Mesmo que eu não tenha curtido muito a história, não tenha me conectado muito com os personagens e principalmente com a Merit em si, eu acho que tem uma narrativa fluida que é típica da Colleen Hoover. Foi uma leitura relativamente boa, mas ao mesmo tempo não curti muito e por isso perdeu aí umas 2 estrelas. O quarto livro que eu li me deixou assim, abismada em níveis extremos, que foi Jantar Secreto, do Rafael Montes. Esse livro aqui, eu sabia que ele ia ser, assim, estrondoso, porém eu não sabia que seria tanto. Aqui a gente tem a história de 4 amigos, o Dante, Miguel, Hugo e Leitão, que se mudam pro Rio de Janeiro para fazer faculdade. Então cada um vai cursar aí faculdade diferente, mas eles vão morar juntos porque eles eram amigos e moravam na mesma cidade. Porém, acontece um negócio aí, que eu não posso contar o que é, senão vai ser spoiler, e eles estão prestes a serem despejados do seu apartamento. Então eles começam a buscar aí maneiras de tentar ganhar um dinheiro extra para tentar pagar a dívida que já estava em mais de 20 mil reais, até que eles descobrem um site chamado Jantar Secreto. Um dos amigos, o Hugo, era formado em gastronomia e já tinha trabalhado em cozinhas, então ele se propõe a fazer esses jantares. Só que o Leitão
que é o cara mais espertão assim, vai lá e propõe um jantar que é, de certa forma, diferente, inusitado, e eles começam a tentar caçar matéria-prima pra fazer esse jantar, se é que vocês me entendem. A história começa de um jeito tranquilo, né, de amigos que estão conversando, e vai, gente, pra um cenário do mais puro caos, que você tenta entender a história, você fica enojada e ao mesmo tempo você fica chocada. É uma história muito boa, Rafael Montes escreve de um jeito que prende a gente consegue conhecer cada um dos personagens. A ideia, eu acho, que o autor traz não é a gente sentir a conexão com nenhum personagem, mas sim trazer sentimentos de nojo, de pavor, e eu acho que ele consegue fazer isso muito bem, conforme a história vai passando, sem contar no plot twist, que é assim, fenomenal. Eu gostei muito do final do livro, de como tudo foi criado, de como todo o cenário foi feito, elaborado. A gente achava que a pessoa que tava ali junto com os jantares era uma, mas na verdade era outra. Não posso contar mais do que isso, senão também vou estar revelando o final pra vocês. Mas curti muito a história, pra mim foi assim, 5 estrelas. Foi o primeiro livro do Rafael Montes que eu li e com certeza Jantar Secreto tá me instigando aí a ler mais livros do autor. O quinto livro que eu li foi Em Rota de Colisão, da autora Bal Cabra. E aqui a gente tem a história da Summer, que é uma menina que tá fazendo psicologia. Ela quer dar entrada no mestrado pra psicologia esportiva, porque ela nutre aí uma relação com o esporte. Ao mesmo tempo, a orientadora dela aconselha que ela faça uma pesquisa sobre hóquei. Só que a Summer odeia hóquei pelos motivos dela, que são retratados no livro, muito mais por uma relação com o pai dela, e ela fica relutante em fazer essa pesquisa, mas acaba fazendo porque é pelo bem do mestrado dela. A orientadora é uma das pessoas que fazem parte da banca examinadora, então ela tá sugerindo aí ela trabalhar com o tema de hóquei pra ela ser aprovada de uma forma mais fácil. E aí, nesse universo, a gente também conhece o Aiden, que é o capitão do time de hóquei, e ele acaba sendo penalizado porque o time dele fez uma festa, acabaram vandalizando o monumento do cara lá da universidade, e aí o Aiden, por ser o capitão do time, acaba tendo que pagar e ter que fazer a pesquisa junto com a Summer. Então, os dois, muito relutantes, muito a contragosto, começam a fazer essa pesquisa, mas começam a se aproximar também. O livro vai explorando um pouco da dinâmica familiar da Summer, as questões do Aiden, a relação dele com o time de hóquei, da Summer com as amigas dela também, e a gente tem, né, a aproximação dos dois aí como consequência. Esse livro teria sido muito bom se não fossem por alguns motivos que eu vou listar pra vocês. Eu acho que o primeiro é, se você, minha amiga, meu amigo, foi Directioner ou foi Belieber aí na fase de 2013, 2014, você vai entender o que eu tô falando. Sabe quando a gente lia aquelas fanfics do tipo assim, fiz um coque frouxo, desci, minha mãe tinha me vendido pro One Direction, Justin Bieber era chefe da máfia? Essa história é muito parecida, tem uma vibe muito grande de fanfic e isso me irritou um pouco. Talvez porque meu gosto literário tenha mudado? Talvez. Mas eu achei muito parecida com uma fanfic e isso me deixou um pouco desconfortável com a história porque eu achei ela muito mal escrita. Assim, poderia ter sido muito melhor e ter explorado temas que a autora não explorou, que eu acho que fazem falta ali no contexto da narrativa. Segundo ponto, a Summer é a protagonista mais chata da face da Terra. Gente, que menina insuportável. Ela falava com uma aura de pick me girl tão grande que toda vez que tinha um ponto de vista dela, um capítulo dedicado a ela, eu ficava, meu Deus do céu, eu não quero ouvir essa menina falar mais. Ela tratava o Aiden muito mal, ela é uma pessoa que se achava melhor que todo mundo, que ela ficava o tempo inteiro querendo uma validação acadêmica. Eu sei que isso acontece com muita gente, mas a dela tava muito assim, muito na cara, e isso tava dando muita irritação assim em mim, que eu não tava mais aguentando ler sobre a Summer nos pontos de vista dela. Terceiro ponto, o Aiden é o maior trouxa de todos os tempos. Ele ficava, gente, indo atrás da Summer, e a Summer falava que não queria ele, que não tava afim dele, que não sei o que, e ele correndo atrás da Summer, se declarando pra ela, e a Summer nem aí pra ele. E aí, em um dado momento, quando a Summer quer ele e tal, ele fica lá naquela coisa, ai, não sei o que, sem contar que a Summer não se decide. Uma hora ela quer ele, outra hora ela não quer, uma hora ela fala que eles têm que beijar outras pessoas, outra hora ela fala que se incomodaria se ele beijasse outras pessoas. Então o Aiden acaba sendo trouxa e a Summer uma chata. O quarto ponto é que, gente, esse livro tem muitos
hots. Muitas cenas de hot, isso me incomodou muito. Cada 2 páginas você tem uma cena de hot sem pé nem cabeça, mal construída, como se a autora só tivesse feito isso pra encher linguiça no livro, sabe? Então isso me incomodou muito e eu não quero ver cenas de hot assim a cada 2 páginas, porque isso se torna maçante. Eu quero ver uma dinâmica familiar, eu quero entender mais sobre a relação da Summer com o pai dela, eu quero saber sobre o passado do Aiden, mas isso não é o que a gente vê, é uma cena de hot atrás da outra, e isso é muito cansativo. Tinha uma hora que eu queria atacar o livro na parede, queria abandonar, não queria ler mais. Eu terminei de ler na força do ódio, porque assim, tava ficando chato, já tava ficando maçante, eu não tava mais aguentando tanta cena de hot assim. A Summer tava mal-humorada, pemba. O Aiden tava não sei o que, passando por um problema, pemba. Não sei o que, pemba. Todas as cenas iam pra uma conotação sexual da coisa que ia ficando muito incômodo pro leitor. Outra coisa é que a relação da Summer com o pai dela não é muito bem esclarecida. Então ela fala que é porque ele tinha uma cobrança muito grande nela para que ela fosse uma esportista também. Só que quando a gente tem as narrativas do livro, encontros dela com o pai dela, tentativas de aproximação do pai dela, a gente vê que às vezes parece uma birra muito grande da Summer e não, na verdade, um problema só do pai dela, que é o culpado também. Então isso também me incomodou bastante e eu acho que isso foi muito mal escrito no livro. No geral, pra mim, Rota de Colisão foi um livro que eu não curti, que eu achei que poderia ter sido muito melhor, mas não foi. Foi uma experiência bem chata, pra ser sincera. E eu dei uma nota 2 pra esse livro. O último livro que eu li em janeiro me marcou bastante, porque eu assisti o filme, que é Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Aqui a gente tem a história, né, da família do Rubens Paiva, que foi um político que foi caçado, depois foi torturado e morto pela ditadura militar. E aqui a gente tem, né, todo o caso do desaparecimento dele, de como a Eunice, que era a esposa dele, ficou, como a família ficou, como se deu a dinâmica familiar desde o desaparecimento do Rubens. Então mostra bastante também a infância do Marcelo, como era a relação com os pais, como que era a Eunice como mãe. Então eu curti muito o livro, eu me apeguei muito a esse livro. Em diversos momentos eu precisei parar de ler porque eu tava me sentindo tão sufocada pela leitura, porque é uma leitura muito forte. Marcelo Rubens Paiva escreve de uma forma também que te deixa muito impactado. É um livro complexo de ler e acaba sendo aquele livro de leitura obrigatória que você precisa ler todos os anos para se lembrar do horror que foi esse período, sabe? Eu fiz faculdade de Relações Internacionais e durante a faculdade a gente estuda bastante sobre os períodos da história, principalmente os períodos ditatoriais. Ler um relato real sobre alguém que viveu a ditadura, né, na realidade, que teve um familiar que sumiu por conta da ditadura, que foi torturado, dói muito na gente. E é um lembrete pra gente ficar na memória para que isso não aconteça novamente. Muitos movimentos por aí são levantados. A gente, na conjuntura do Brasil, tem enfrentado momentos políticos muito desafiadores e ler Ainda Estou Aqui traz pra gente uma visão de que a gente não pode deixar com que barbaridades como essa sejam cometidas novamente. É um livro que eu fiquei com muita dificuldade em encontrar palavras pra descrevê-lo. É um livro que eu achei que eu não teria nem o vocabulário suficiente pra falar sobre ele, porque é uma leitura muito forte, é muito impactante, mas ao mesmo tempo eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu tenho parentes que vivenciaram a ditadura militar, tem muitas histórias pra contar. Ler sobre esse livro e depois poder discutir com os familiares que vivenciaram esse período tanto quanto nós é fundamental, é de suma importância para que isso aqui não fique só no livro de história e que a gente possa entender esse período como algo para ficar marcado e para as pessoas sempre se lembrarem de que essas atitudes não devem ser repetidas. E foi isso, no total foram 6 livros, espero ler mais agora em fevereiro também. Tô com uma lista gigante de livros que eu quero desencalhar da estante, mas me conta, você já leu algum desses livros? O que você achou? Se você concorda com alguma opinião que eu tive, se você discorda, vamos discutir, deixa aqui nos comentários pra gente comentando sobre. Um beijo e tchau, tchau!